Pô, eu não sei se você sabe, mas meus últimos meses têm sido dedicados ao podcast do Escolha Segura. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o setup para gravar o podcast do Escolha Segura que eu estou usando. Então vamos lá, fazer um tour aqui pelo meu setup hoje focado no podcast. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André, já vou te pedir aqui logo de cara, desce o player aí, se inscreve, beleza? Me ajuda pra caramba se você se inscrever, curtir esse vídeo, mas vamos lá que eu quero mostrar pra vocês hoje um pouco do meu setup de gravação pro podcast. Sim, estou gravando o podcast, estou sendo host do podcast do Escolha Segura nos últimos meses, desde que o meu pequeno chegou, desde que o Heitor nasceu, eu estou tomando conta do podcast com as gravações, com pautas e tudo mais. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do setup que eu estou usando. Esse setup foi variando ao longo do tempo e agora eu estou com um setup definitivo aqui para poder gravar de casa, gravar usando esse setup aqui. E é o mesmo setup, são os mesmos equipamentos que o resto do time do Escolha Segura também está usando para gravar o podcast. Eu quero mostrar para vocês os equipamentos porque eu acho que para quem está começando, pode ser que isso não faça muito sentido, mas seja para quem está querendo dar um upgrade na parte de voz, né, microfone, vídeo e tudo mais, podem ser dicas legais. Então, nada mais justo do que eu compartilhar aqui com vocês o que eu vim aprendendo com o tempo, o que eu vim usando nesses últimos tempos para poder gravar o podcast. Vamos lá. A câmera hoje vai mover um pouco, porque eu quero mostrar para vocês tudo que eu uso aqui e que fazem sentido na gravação de podcast. Começando pelo microfone. Bom, eu não vou mudar para o áudio do microfone não, porque para gravar ele teria que usar aqui, mas a qualidade de áudio do microfone que eu uso já apareceu aqui em alguns vídeos, os vídeos de setup que eu gravo olhando para a tela do computador, a qualidade de áudio, mas o que eu estou usando aqui é um Blue Yeti Caster. Esse microfone aqui, super legal da Blue, que para quem não sabe a Blue é uma marca da Logitech, do grupo Logitech, então assim, a qualidade que a gente já conhece de Logitech também em microfones. E a Blue é super reconhecida, enfim, o mercado de áudio, o mercado de podcast, inclusive, dá muita atenção para os equipamentos da Blue porque são referência e são excelentes. Eu vou tirar aqui os cabos só para poder virar ele para vocês, mas basicamente é o Yeticaster, é o Blue Yeti, montado de uma forma para podcasts. Então ele tem esse braço articulado aqui que é sensacional. Onde eu coloco o braço ele fica. Isso por si só já é um baita de um acessório. Eu posso, deixa eu parafusar ele aqui, prender ele aqui, que eu posso virar ele, por exemplo, se eu quiser deixar de baixo para cima. Deixa eu tirar os cabos aqui. Se eu quiser deixar ele nessa posição, eu também consigo, fala a verdade, ele é super bonito também, né? É muito legal. Esse braço articulado dele é um diferencial muito grande, porque você já compra o kit com o braço articulado, como eu falei, você consegue colocar ele em qualquer lugar, ele vai ficar, e assim, é super versátil. Eu deixo ele plugado aqui do lado da minha mesa, mas você pode plugar ele do jeito que você quiser, enfim, fazer o ajuste que você quiser, porque ele vai estar sempre perto da sua voz, né? Perto da sua boca, o seu emissor de voz. Ainda sobre o Blue Yeti, né? O Blue Yeti Caster, ele tem alguns modos de operação. Então aqui atrás eu tenho o seletor que ele pega o que está direcionado para ele. Ele pega também o modo estéreo, né? De um lado e do outro. Ele pega tudo que está em volta do microfone. Então, por exemplo, se você tem um microfone único para poder fazer a captação de voz de 3, 4, 5 pessoas, é muito legal também. E tem um ajuste de ganho aqui, que você consegue mexer no ganho do microfone sem mexer no computador. Além disso, na parte da frente, ele tem um botão mute, que é para mutar o microfone se você quiser, e um ajuste de volume que não é o volume do microfone que você vai estar ajustando. Com esse ajuste de volume aqui, você vai estar ajustando o volume de saída do fone do microfone. Na verdade, ele tem uma saída P2 aqui que você consegue usar para monitorar o seu microfone, para você monitorar o seu áudio e tudo mais, mas ele também funciona como uma placa de áudio. Então o legal é que você pluga ele via USB no seu computador, é um micro USB, e aí você pode usar ele com saída de áudio também para o seu sistema. Então, por exemplo, na gravação do podcast, eu escuto todo mundo pelo P2 do Yeticaster, porque além de ouvir a minha voz, eu estou ouvindo todo mundo da reunião também. Então eu ligo ele via USB no meu computador,
e aí eu seleciono ele como saída de áudio também. E aí, falando de fone, eu tenho usado o Logitech G Pro X. Esse aqui é a versão cabeada, vou tirar o cabo aqui dele. Esse cabo vai plugado embaixo do Yeticaster, mas eu estou usando o Logitech G Pro X na versão cabeada. Ele também existe na versão wireless, mas aí eu estou fazendo alguns testes para ver se eu vou me adaptar ou não com wireless, porque o wireless depende que 100% que eu tenha um hub conectado ao meu computador. Eu troquei de computador recentemente e aí eu preciso de um hub para fazer funcionar. E aí eu estou pensando se eu me mantenho usando o G Pro X na versão cabeada, que aí eu posso simplesmente ligar ele no microfone e ter ele como saída de áudio, ou eu uso sempre um hub, sempre um dock para ligar o receptor wireless do G Pro X Wireless, porque esse fone aqui é o mesmo fone, são as mesmas características, mesma qualidade sonora, tem o microfone também, mas é o mesmo fone com a versão cabeada, que é esse aqui que eu tenho, e a versão wireless, que eu poderia mostrar ele aqui também, mas ele está aqui no cenário. Ele está aqui posicionado no cenário. Mas enfim, é o mesmo fone de ouvido na versão com fio e na versão sem fio, que tem o dongle. E aí eu tô nesse impasse, se eu vou precisar de um dongle para poder ligar o receptor do G Pro X Wireless, ou se eu fico com ele P2, que aí eu posso usar ele tanto no Yeticaster quanto no meu celular, enfim, qualquer outro equipamento que tenha saída P2. Conforto, indiscutível, não tenho o que falar do conforto do G Pro X. É um fone super confortável, ele tem um isolamento passivo que já é muito bom, e ele é muito confortável. Então, por exemplo, gravações de podcast que vai uma hora e meia, talvez, 2 horas de vez em quando, ele fica super confortável para poder usar por longas horas. E eu prezo muito por isso, porque onde eu moro é uma cidade quente, então tem que ser minimamente confortável, inclusive na relação aí de temperatura, né? Tem que ser confortável também por conta de temperatura. Bom, microfone, fone de ouvido e, claro, não posso deixar de falar da webcam também. A webcam que eu estou usando para poder gravar o podcast é a StreamCam da Logitech também. Essa câmerazinha que tem uma porta USB-C, tem uma saída USB-C, é uma câmera que eu posso usar ela tanto na versão assim, né, wide, quanto, deixa eu soltar aqui, colocar de novo, também em modo retrato, porque ela tem esses 2 modos de operação, por assim dizer. Eu posso colocar ela nesses 2 modos, porque a base dela, que vai em cima do monitor, permite que eu vire ela do jeito que eu quiser. Particularmente, não é uma grande vantagem para mim, porque eu sempre vou usar no modo horizontal, no modo padrão. Mas se eu quisesse usar essa webcam, por exemplo, para fazer um ao vivo no Instagram, alguma coisa assim, eu poderia usar, porque ela me entregaria esse formato de vídeo também. Acho super legal, uma proposta muito legal, a qualidade de vídeo dela é muito boa, mas esse diferencial dela de virar não é um grande diferencial para mim no final das contas. A qualidade de vídeo dela é muito parecida com a C920, C925 que eu também tenho, mas eu acabei abandonando porque agora eu tenho saída USB-C e, enfim, para mim vale muito a pena ter esse tipo de conexão numa câmerazinha de vídeo de ótima qualidade. Outras coisas legais, no kit já vem o suporte para você colocar no monitor, e além do suporte de monitor, tem um outro suporte com a furação de tripé e também um mini tripé. Então, por exemplo, você quer colocar ele do lado do seu computador, do lado do seu notebook, na mesa e tudo mais, você pode usar o mini tripé que vem com a sua StreamCam para você usar ele apoiado na mesa. O legal dessa furação de tripé é que você pode colocar num tripé profissional e aí você pode já usar o setup que você tem, ou sei lá, plugar em um tripé diferente, maior, menor e tudo mais, e adaptar ele do jeito que você quiser. Sei lá, se você quiser colocar um tripé pendurado na parede e colocar ele apoiado pelo tripé, você pode. Então isso é muito legal ter essa possibilidade também. Bom, esse é o kit de microfone, fone e câmera, mas também vale falar do computador que eu estou usando para poder gravar o podcast aqui. Bom, quem acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu usava um computador Windows, normal que eu montei e tudo mais. E aí, há uns 2, 3 meses atrás, talvez 2 meses, eu migrei para Mac. Sim, eu comprei um MacBook Pro M1 e eu estou usando ele para poder fazer as gravações do podcast. Vai ficar meio difícil de mostrar ele aqui para vocês, mas inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês querem um vídeo atualizado de setup? Porque como eu mudei a peça central do meu setup, acho que vale a pena falar dele também, né? Mas enfim, ele fica aqui na parte de baixo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Essa pecinha aqui, ó, isso aqui é o meu MacBook Pro M1. Ele fica ligado neste dock aqui,
E aí esse dock me dá as portas USB e tudo mais, de energia que eu preciso para poder fazer tudo funcionar aqui no setup. Bom, como eu falei, é um vídeo mais focado no meu setup de podcast, porque eu queria mostrar para vocês os equipamentos que eu estou usando para gravar o podcast do Escolha Segura e fazer um convite aqui para vocês, é claro, para ir lá seguir também o trabalho lá no Escolha Segura, no podcast do Escolha Segura. A qualidade tem ficado muito boa, equipamento excelente também, não tem como ficar boa. As pautas estão ficando muito legais e aí fica aqui o meu convite para você também ir lá dar uma olhada no podcast do Escolha Segura. Tá sendo muito legal fazer, tá sendo muito divertido gravar o podcast e soltar um episódio por semana, tá sendo muito legal de verdade. Então fica aqui o meu convite para vocês também para acompanharem o podcast do Escolha Segura. Bom, esse aqui é o meu vídeo de setup do podcast. Como eu falei, se vocês quiserem um vídeo de setup atualizado do meu escritório aqui, deixa aí nos comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito dos equipamentos que eu mostrei aqui, deixa na seção de comentários também que eu vou responder. Mas é basicamente isso. Blue Yetcaster Logitech G Pro X, tanto na versão wireless quanto na versão cabeada. Ainda estou me decidindo, me ajuda aí o que vocês preferem para eu poder me decidir também, né? Para poder, enfim, decidir qual fone que eu vou usar, se a versão sem fio ou a versão com fio. StreamCam da Logitech também e esse belíssimo MacBook Pro M1. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e acompanhem o podcast do Escolha Segura, beleza? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!